Rosa, Rosa, pelo amor de Deus, não faça isso! Pedro gritou, mas ela já tinha a prova nas mãos. O coronel Sebastião recuou, o rosto pálido como cera. Vocês não sabem o que estão fazendo. Se essa carta chegar nas mãos erradas... Clara segurou firme o braço da amiga. Agora todo mundo vai saber a verdade sobre o que o senhor fez com sua própria esposa. E foi nesse momento que 3 moças compradas num leilão descobriram que tinham o poder de destruir o homem mais poderoso da região. Oxente, meu povo, vou contar uma história que vai apertar o coração de vocês, que aconteceu lá no sertão, numa dessas cidades esquecidas por Deus, onde a fome e a miséria andam de mãos dadas. Era num dia de feira, daqueles que o sol estava tão brabo que rachava o chão e fazia a gente suar sangue, quando aconteceu uma coisa que ainda me dói na alma só de lembrar. O coronel Sebastião Ferreira, o homem mais rico e temido daquelas bandas, estava parado na praça principal que nem abutre esperando carniça. Viúvo há 2 anos, desde que Dona Helena morreu, em circunstâncias que ninguém ousava comentar alto. Que Deus a tenha em sua misericórdia. Ele tinha virado uma fera, mais cruel que cobra cascavel, mais frio que geada matando plantação. Naquele dia de feira, estava acontecendo algo que fazia até os cachorros uivarem de tristeza. 3 mocinhas órfãs, 3 anjinhas, que a vida já tinha machucado demais, iam ser leiloadas igual gado, por causa das dívidas que os pais tinham deixado antes de morrer de fome e desgosto. Eita, que coisa mais arrasadora de se presenciar. As pobres criaturas estavam ali no meio da praça, tremendo que nem folha de engazeira no vento, com a alma despedaçada. A primeira era Rosa, de 19 anos, morena que já foi bonita antes da vida quebrar ela toda por dentro. Os olhos dela estavam inchados de tanto chorar, mas ainda brilhava ali uma raiva surda, uma revolta que queimava por dentro como brasa. Ela apertava os punhos até as unhas fincarem na palma da mão, tentando não desabar na frente de todo mundo. Clara, de 17 anos, ficava encolhida num canto como bicho acuado, mas esses olhos vermelhos de sofrimento não paravam de observar cada movimento ao redor. Tinha perdido tanto peso que o vestido caía largo no corpo mirrado, mas a cabeça dela funcionava como engenho moendo, guardando cada detalhe, cada cara de nojo ou pena que via naquela multidão cruel. E a pequena Violeta, só 16 anos, meu Deus do céu, essa daí estava destroçada, soluçando baixinho que partia o coração de pedra. Coitadinha miúda, parecia um passarinho que caiu do ninho e estava esperando a morte chegar. As mãozinhas dela tremiam tanto que mal conseguia se segurar em pé, mas mesmo assim tentava secar as lágrimas das outras 2. O leiloeiro, um cabra sem alma de voz esganiçada, começou a berrar como se estivesse vendendo porco. Quem dá mais? Pelas 3 moças? Olhem só, trabalhadeiras, obedientes, novinhas em folha. A multidão de homens babões se aproximou, sussurrando obscenidades que faziam as moças se encolherem ainda mais. Foi quando o coronel Sebastião pisou pesado no chão, de terra batida, fazendo a multidão se abrir como o mar vermelho. Os filhos dele vinham atrás. Antônio, de 25 anos, com aquela cara de animal no cio, olhos brilhando com uma luxúria nojenta que fazia o estômago revirar. Pedro, de 22, estava pálido que nem defunto, mexendo nervoso no chapéu, as mãos tremendo. Dava para ver que o desespero daquelas moças estava rasgando a alma dele. E José, o caçula de 20 anos, chorava escondido atrás do chapéu, engolindo soluços. 500 mil réis pelas 3. A voz do coronel cortou o ar como chicote. E mais 100 mil réis para os que estavam interessados se afastarem e nunca mais olharem na direção delas. Um silêncio de morte tomou conta da praça. As pessoas se entreolharam apavoradas. Era mais dinheiro do que qualquer um ali via em 10 anos de trabalho. Rosa deixou escapar um gemido de agonia. Clara mordeu o lábio até sangrar. E Violeta caiu de joelhos na terra, soluçando que partia.
O coração, vendido! O leiloeiro gritou, batendo o martelo como se tivesse assinado a sentença de morte das 3. Foi nesse momento que Pedro, o coração despedaçado, não conseguiu mais se segurar. Pai, pelo amor de Deus, isso é pecado. O Senhor tá vendo isso do céu e não tá gostando não. O coronel se virou para ele com um olhar que gelava sangue nas veias. Cala essa boca, menino. Tu vai me desautorizar na frente de todo mundo? Essas moças estavam destinadas a morrer de fome? Eu tô salvando elas. Pedro balançou a cabeça, os olhos marejados. Salvando? Salvando para que destino, pai? Pro inferno? Antônio deu uma risada cruel. Pedro, tu sempre foi mole demais. São só 3 bocas a menos na rua. José explodiu em lágrimas. Elas podiam ser nossas irmãs. Como o senhor tem coragem? O coronel se dirigiu às 3 moças, a voz fria como gelo do sertão. Vocês agora me pertencem. Vão trabalhar na minha fazenda e quando eu decidir, vão se casar com meus filhos. É mais sorte do que merecem. Rosa, mesmo destroçada, se levantou cambaleando e encarou aquele homem. E se a gente preferir morrer? O sorriso do coronel era puro veneno. Morrer? Moça, tu vai viver e vai viver do jeito que eu mandar. As dívidas da tua família agora são minhas. Tu é minha propriedade. Clara sussurrou entre lágrimas. Meu Deus, que pecado nós fizemos para merecer isso. Violeta, ainda de joelhos na terra, ergueu as mãozinhas para o céu. Senhor Jesus, se é para sofrer assim, leva a gente logo. Pedro sentiu o coração se partir em 1000 pedaços, ouvindo aquelas palavras. José chorava abertamente. Até algumas pessoas na multidão baixaram a cabeça envergonhadas. Rosa, com a última gota de dignidade que restava, olhou bem nos olhos daquele monstro. O senhor pode comprar nossos corpos, mas nossa alma, essa nunca vai ser sua. E um dia o senhor vai cobrar essa maldade toda. O coronel deu uma gargalhada seca. Alma? Moça, alma não enche barriga nem paga dívida. Vamos embora. E foi assim que as 3 moças subiram na carroça do coronel, chorando que nem Madalena, sem saber que uma delas carregava um segredo que mudaria tudo naquela fazenda. Antes de continuar essa história emocionante, coloque aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo. Vai ser um prazer dar um coraçãozinho no seu comentário. Agora, vamos continuar essa história emocionante. A carroça balançava, que nem barco em tempestade, e cada solavanco parecia machucar ainda mais o coração, já despedaçado das 3 moças. O sol estava descendo, tingindo o céu de vermelho sangue, quando Rosa, com a voz embargada de tanto chorar, sussurrou para as companheiras de desgraça. Meninas, a gente precisa se conhecer. Se vamos sofrer juntas, pelo menos que seja sabendo quem somos. Ela limpou as lágrimas com as costas da mão suja. Eu sou Rosa, filha de seu João Sapateiro. Papai morreu de febre há 6 meses. Mamãe não aguentou a tristeza e se foi logo depois. Fiquei devendo no armazém, na farmácia, até pro padre. Clara, encolhida num canto da carroça, ergueu os olhos vermelhos de tanto chorar. Eu sou Clara. Minha mãe trabalhava de casa em casa, lavando roupa, cozinhando. Ela morreu há 1 ano, me deixou sozinha com as dívidas dela. Sempre me falava de uma fazenda onde trabalhou antes de eu nascer. Uma fazenda que, de repente, quando a carroça fez uma curva, Clara arregalou os olhos de susto e agarrou o braço de Rosa com força. Meu Deus do céu! Essa fazenda, eu conheço esse portão. Essa é a fazenda onde minha mãe trabalhou. Ela sempre descrevia esse lugar nos mínimos detalhes. Rosa sentiu um arrepio gelado subir pela espinha. Clara, tu tá dizendo que eu não tô aqui por acaso. Clara sussurrou, tremendo da cabeça aos pés. Minha mãe sempre dizia que tinha deixado algo inacabado nessa fazenda. Algo que um dia eu ia ter que resolver. Violeta, que até então só chorava baixinho, de repente levantou a cabeça e olhou fixamente para as 2 amigas. Seus olhos azuis brilharam de um jeito estranho, como se ela estivesse vendo além do que estava na frente.
Vocês duas têm segredos, mas eu também tenho o meu. Ela engoliu seco. Eu consigo sentir as pessoas por dentro. Sei quando alguém está mentindo, sei quando está sofrendo de verdade, sei quando tem maldade no coração. Rosa e Clara se entreolharam assustadas. Violeta continuou. O coronel tem uma escuridão dentro dele que dá medo, mas os filhos... Pedro tem um coração bom, está sofrendo com isso tudo. José também é puro, só que muito fraco. Antônio, ela estremeceu. Esse aí tem uma maldade que está crescendo igual praga. A carroça parou com um solavanco final. O coronel desceu e berrou. Cheguemos! Bem-vindas ao seu novo lar. A fazenda era grande, imponente, mas tinha algo de assombrado. Nela, a casa principal era de taipa, com janelas grandes que pareciam olhos vazios, observando tudo. Clara sentiu as pernas bambas. Era exatamente como sua mãe tinha descrito, até o pé de juazeiro torto do lado da varanda. Venham, o coronel comandou com frieza. Vou apresentar vocês a Dorinda, a governanta. Ela vai explicar as regras da casa. Quando as moças entraram na cozinha, uma mulher negra de uns 50 anos, cabelos grisalhos presos num coque, se virou para recebê-las. Era Dorinda. Mas no momento que seus olhos pousaram em Clara, a panela quase caiu de suas mãos. Meu Senhor Jesus, ela murmurou baixinho, disfarçando o susto. O coronel começou a falar as regras com voz dura. Vocês vão acordar às 5 da manhã, trabalhar na casa e na roça, obedecer sem questionar. Comida vocês têm 3 vezes ao dia, mas só o necessário. E outra coisa... Ele fez uma pausa dramática. Nenhuma de vocês sai da fazenda sem minha permissão. Tentem fugir e vão se arrepender amargamente. Pedro, que tinha entrado atrás do pai, não conseguiu mais se conter. Pai, pelo amor de Deus, elas não são prisioneiras, são seres humanos, filhas de Deus como nós. O coronel se virou para ele com ódio nos olhos. Pedro, eu já avisei para tu não me questionar. Se não concorda com meus métodos, pode ir embora da minha casa. Talvez eu vá mesmo, Pedro gritou de volta, saindo da cozinha pisando duro. José, que tinha ficado quieto o tempo todo, se aproximou timidamente de Violeta. Desculpa por tudo isso. Não era para ser assim. Violeta olhou nos olhos dele e sentiu algo diferente. Uma pureza, uma bondade genuína. Pela primeira vez desde o leilão, ela esboçou um sorriso fraco. Obrigada por se importar. Antônio, encostado na parede, observava Rosa com um olhar que fazia ela se sentir suja. Essa aí vai dar trabalho, mas eu gosto de desafio. Quando o coronel e os filhos saíram, Dorinda se aproximou das moças com cuidado, olhando por cima, do ombro para ter certeza que ninguém estava ouvindo. Ela chegou bem perto de Clara e sussurrou no ouvido dela. Eu conheci sua mãe. Clara sentiu o mundo girar. A revelação explodiu em sua mente como um trovão. Ela não estava ali por acaso. Havia algo mais, algo que sua mãe tinha deixado inacabado, algo que agora ela teria que descobrir naquela fazenda dos segredos. O galo ainda nem tinha cantado quando as 3 moças foram acordadas por Dorinda. A primeira noite na fazenda tinha sido um tormento. Rosa não pregou o olho. Clara chorou baixinho até de madrugada e Violeta acordava de susto a cada barulho, tremendo que nem vara verde. Meninas, levantem logo que o coronel não gosta de preguiça, Dorinda sussurrou, mas seus olhos estavam cheios de pena. E Clara, depois do almoço, a gente conversa no quintal. Tenho muita coisa para te contar sobre sua mãe. Quando desceram para a cozinha, os 3 filhos do coronel já estavam tomando café. E foi ali que as moças puderam ver melhor como eles eram diferentes entre si, como 3 galhos da mesma árvore crescendo para lados opostos. Antônio, o mais velho, estava sentado na cabeceira da mesa com aquela postura arrogante de quem se achava dono do mundo. Mas quando Rosa passou por ele carregando a jarra de café, ele murmurou: Moça, tu não precisa ter medo de mim, não. A voz dele saiu estranha, como se ele mesmo não soubesse se estava falando verdade. Pedro nem conseguiu olhar direito para as moças.
Estava mexendo nervoso na comida, o rosto pálido de desgosto. Quando Rosa trouxe mais pão, ele disse baixinho: Desculpa por tudo isso. Não era assim que as coisas deviam ser. José, coitado, não conseguia tirar os olhos de Violeta. Mas não era aquele olhar sujo que outros homens tinham. Era diferente, cheio de ternura e preocupação. Quando ela trouxe o açúcar, ele sussurrou: Tu dormiu bem? Se precisar de alguma coisa... Violeta parou e olhou bem nos olhos dele. Aquele dom estranho que ela tinha funcionou como sempre. Ela conseguia ver além das aparências. E o que viu no coração de José a deixou surpresa. Amor puro, sem maldade, sem interesse sujo. Apenas um rapaz de 20 anos que tinha se apaixonado de verdade. José é diferente. Ela sussurrou para Rosa depois. Tem pureza no coração dele. Foi depois do almoço que a bomba explodiu. O coronel chamou os 3 filhos no escritório e as moças puderam ouvir tudo da cozinha, porque o homem falava alto quando estava brabo. Meninos, chegou a hora de vocês escolherem qual moça vão tomar como esposa. Antônio, como é o mais velho, escolhe primeiro. A voz de Antônio saiu hesitante, diferente daquela segurança de sempre. Pai, Será que não é muito cedo? Elas nem se acostumaram ainda. Acostumaram? Menino, elas são propriedade nossa, não precisam se acostumar com nada. Pedro explodiu. Propriedade? Pai, pelo amor de Deus, elas são filhas de Deus, têm alma, têm sentimentos. Como o senhor pode falar assim? Pedro, se tu não concorda com meus métodos, pode procurar outra casa para morar. José, com a voz tremendo, tentou amenizar. Pai, se é para casar, que seja por amor. Que seja quando elas quiserem também. Amor. O coronel deu uma gargalhada cruel. Menino, amor é luxo de rico. Pobre casa por necessidade. E essas moças têm que agradecer a oportunidade. Foi quando Pedro bateu o punho na mesa. Eu não vou participar disso. Não vou forçar nenhuma moça a nada. Se isso é ser desobediente, então eu sou mesmo. Antônio ficou em silêncio, claramente dividido entre agradar o pai e uma consciência que estava começando a incomodar. José chorou abertamente. Pai, Violeta é um anjo. Ela não merece ser tratada como gado. O coronel ficou vermelho de raiva. Vocês 3 estão me decepcionando. Principalmente tu, Pedro. Sempre foi o mais inteligente e agora está agindo como um tolo. Naquela tarde, enquanto as moças trabalhavam no quintal, Dorinda se aproximou de Clara com cuidado. Menina, sua mãe se chamava Lúcia, não era? Clara deixou a roupa que estava lavando e se virou toda trêmula. Sim, mamãe se chamava Lúcia. Como a senhora sabia? Porque eu era amiga dela, minha filha. Ela trabalhava aqui na época que Dona Helena ainda era viva e descobriu coisas que custaram a vida dela. Rosa e Violeta se aproximaram, percebendo que algo importante estava sendo revelado. Que tipo de coisas, Dona Dorinda? Clara perguntou, o coração disparado. Lúcia descobriu que Dona Helena não morreu de doença, como todo mundo pensa. Ela foi... Dorinda olhou ao redor com medo. Ela foi morta. E sua mãe viu coisas, ouviu conversas, tinha provas. Clara sentiu as pernas bambearem. Provas? Ela escondeu uma carta aqui na fazenda antes de fugir. Uma carta com tudo que ela sabia. Disse que um dia, se alguma coisa acontecesse com ela, alguém ia vir buscar essa carta. Violeta, usando aquele dom estranho dela, olhou para Dorinda e sussurrou. A senhora está falando a verdade, mas tem mais coisa que não está contando. Dorinda se assustou com a percepção da moça. Tu tem o dom, menina. Que dom? Rosa perguntou. De ver além das aparências, Dorinda explicou. Algumas pessoas nascem assim, conseguem sentir as intenções dos outros. Clara agarrou o braço de Dorinda. Onde minha mãe escondeu a carta? No lugar mais perigoso da fazenda. No quarto que foi de Dona Helena. O coronel nunca deixa ninguém entrar lá. Naquela noite, Clara não conseguiu dormir. Toda vez que fechava os olhos, via o rosto da mãe. Sentia que ela estava pedindo justiça. Quando o relógio da casa bateu meia-noite, ela se levantou devagar e saiu do quarto.
A casa estava mergulhada em silêncio. Clara subiu as escadas de madeira que gemiam baixinho a cada passo. O quarto de Dona Helena ficava no final do corredor. A porta estava trancada, mas a fechadura era velha. Com o coração batendo descompassado, Clara conseguiu abrir a porta. O quarto estava coberto de poeira, móveis cobertos com lençóis brancos que pareciam fantasmas na escuridão. Foi quando ela abriu a gaveta da escrivaninha que encontrou. Uma carta amarelada com a letra conhecida da mãe. Mas quando começou a ler as primeiras linhas, descobriu por que ela realmente morreu. As mãos de Clara tremiam tanto que mal conseguia segurar a carta amarelada da mãe. À luz fraca da lua que entrava pela janela do quarto de Dona Helena, ela leu as palavras que iam mudar tudo. Minha filha querida, se você está lendo isso, é porque algo terrível aconteceu comigo. O Coronel Sebastião não é o homem que todos pensam. Eu vi ele empurrando Dona Helena da sacada. Ela descobriu as trapaças dele com as terras dos vizinhos, as ameaças, o dinheiro sujo. Quando ela disse que ia contar para todo mundo, meu Deus, ele matou a própria esposa. Tenho provas escondidas no fundo do poço velho. Um dia, Clara, você vai ter que fazer justiça por mim e por Dona Helena. Sua mãe que te ama, Lúcia. Clara deixou a carta cair, o peito arfando de desespero e raiva. Lágrimas de dor e revolta desceram pelo rosto como chuva torrencial. Agora ela sabia a verdade. Sua mãe tinha morrido porque viu demais, sabia demais. E ela, Clara, não tinha chegado naquela fazenda por acaso. Tinha sido o destino que a trouxe ali para fazer justiça. Na manhã seguinte, Clara desceu para a cozinha com os olhos vermelhos, mas com uma determinação nova queimando no peito. Rosa e Violeta perceberam na hora que algo tinha mudado. Clara, tu tá diferente. Rosa sussurrou enquanto preparavam o café. Que foi que aconteceu? Antes que Clara pudesse responder, Pedro entrou na cozinha carregando alguns livros. Nos últimos dias, ele tinha se aproximado de Rosa, ensinando ela a ler melhor. Não era por interesse sujo. Era diferente. Era respeito verdadeiro. Admiração. Pela inteligência dela. Rosa, trouxe outros livros para você, Pedro disse, a voz cheia de carinho. Tu aprende tão rápido que me impressiona. Rosa sentiu o coração se apertar. Nunca ninguém tinha tratado ela com tanto respeito, como se ela fosse uma pessoa de valor. Quando Pedro ensinava, ele ficava pertinho, mas sempre respeitoso, sempre gentil. Pedro, por que tu tá sendo tão bom comigo? Ela perguntou, a voz embargada. Porque tu mereces ser tratada como a pessoa especial que é, não como propriedade, nunca como propriedade. Do outro lado da cozinha, José se aproximou timidamente de Violeta, que estava descascando batatas. Ele tinha passado a noite inteira orando, pedindo a Deus para mostrar o caminho certo. Violeta, posso te fazer uma pergunta? Ela olhou nos olhos dele e, usando aquele dom especial, viu ali uma pureza que a comoveu. Pode falar, José. Tu acha que é possível alguém como eu merecer o carinho de alguém como tu? Não por obrigação, mas por vontade própria? Violeta sentiu o coração se aquecer. Ali estava um rapaz que a amava de verdade, que queria conquistar seu amor, não possuir seu corpo. José, o que eu sinto no teu coração é bonito, é amor verdadeiro. Mas a paz do momento foi quebrada quando Antônio entrou na cozinha como um furacão. Ele tinha acordado no meio da noite e visto Clara subindo as escadas. Curioso, tinha seguido ela e visto tudo do corredor. Clara, ele disse, a voz tensa, a gente precisa conversar, agora. O coração de Clara gelou. Antônio sabia. Ele a puxou para fora, longe dos outros. Eu vi tu no quarto de mamãe, vi tu pegando a carta e eu li por cima do teu ombro. Clara se preparou para o pior. Mas a reação de Antônio a surpreendeu. Ele estava pálido, tremendo, com lágrimas nos olhos. Meu Deus, Clara, é verdade? Meu pai realmente, ele matou minha mãe? A voz dele saiu quebrada, cheia de dor. Clara,
Viu que por baixo daquela arrogância toda, Antônio era só um filho que amava a mãe e estava descobrindo a verdade mais terrível da vida dele. Antônio, eu vim aqui para isso, para descobrir a verdade sobre minha mãe e fazer justiça por ela e por Dona Helena. Antônio passou as mãos no rosto desesperado. Clara, tu não entende. Se meu pai descobrir que tu sabe, ele vai fazer com você a mesma coisa que fez com elas. Naquela tarde, o coronel reuniu os 3 filhos novamente. E dessa vez a pressão era maior. Já esperei demais. Antônio, tu vai casar com a Rosa semana que vem. Pedro, tu vai tomar a Clara mesmo que não queira. E José, a pequena Violeta, vai ser tua esposa também. Pedro explodiu. Pai, eu já disse que não vou forçar ninguém. Se o senhor insistir nisso, eu vou às autoridades. Autoridades? O coronel riu com desprezo. Menino, as autoridades são todas minhas amigas. Além do mais, essas moças não são as primeiras que passaram por aqui. O sangue gelou nas veias dos 3 irmãos. José sussurrou. Como assim não são as primeiras? Vocês acham que eu nunca pensei em casamentos antes? Já trouxe outras moças para cá, mas algumas eram rebeldes demais, outras eram inúteis. Acabaram indo embora. Antônio engoliu seco, entendendo o que ir embora realmente significava. Naquela noite, as 3 moças se reuniram no quarto delas para conversar. Clara não aguentou mais guardar segredo e contou tudo. Sobre a carta, sobre a morte da mãe, sobre Dona Helena. Gente, eu preciso confessar uma coisa, Clara disse, a voz trêmula. Eu não vim parar aqui por acaso. Quando soube que iam me leiloar, eu pedi a Deus para me mandar para a fazenda onde minha mãe trabalhou. Eu vim aqui para vingar ela. Rosa ficou chocada. Clara, tu tá dizendo que eu vim aqui propositalmente, que eu quero justiça, que eu quero que o coronel pague pelo que fez. Foi quando Rosa se virou para ela, os olhos brilhando de raiva e admiração. Então a gente não vai ser só vítimas, a gente vai lutar. Violeta, que tinha ficado quieta o tempo todo, de repente levantou a cabeça com aquele olhar estranho dela. Meninas, eu também tenho uma confissão a fazer. Eu não sou órfã comum. Meu pai verdadeiro é alguém importante, alguém que pode destruir o coronel se souber a verdade. Rosa arregalou os olhos. Como assim, Violeta? Minha mãe era empregada na casa de um juiz da capital. Ele é meu pai verdadeiro. Se ele souber onde eu tô e o que estão fazendo comigo... Clara agarrou a mão das 2 amigas. Então a gente tem uma chance, a gente tem como lutar. Mas quando Rosa confrontou Clara sobre seus verdadeiros planos de vingança, descobriram que Violeta também escondia algo terrível. O silêncio pesado tomou conta do quarto quando Violeta disse que também escondia algo terrível. Rosa e Clara se entreolharam, o coração disparado, esperando mais uma revelação que pudesse mudar tudo. Violeta se levantou da cama, foi até a janela e ficou olhando para a lua cheia que iluminava o sertão. Quando se virou, as lágrimas desciam pelo rosto como chuva de verão. Meninas, eu nunca contei para ninguém, mas... Ela engoliu seco. Eu não sou filha de gente pobre comum. Minha mãe, que Deus a tenha em sua glória, trabalhava na casa grande do juiz Maurício Vanderlei, lá na capital. Ela era bonita, ele era viúvo, e eu nasci dessa relação. Rosa arregalou os olhos. Tu tá dizendo que teu pai é um juiz? O juiz mais poderoso da região. Violeta sussurrou tremendo. Ele nunca me assumiu, claro, mas sempre mandava dinheiro para minha mãe. Quando ela morreu e eu fiquei sozinha, tentei procurar ele, mas os homens dele me expulsaram. Disseram que eu era uma vergonha, que se eu aparecesse por lá de novo, iam me fazer desaparecer. Clara sentiu uma fagulha de esperança no peito. Violeta, mas isso significa que se ele souber que eu tô sendo tratada como escrava, como mercadoria, ele vai ficar louco de raiva. O juiz Maurício pode destruir qualquer um nessa região, até mesmo o coronel Sebastião. Foi quando Rosa se levantou, respirou fundo e fez sua própria confissão.
Já que estamos falando verdades, eu também escondi algo. Eu sei ler e escrever muito bem. Muito melhor do que mostrei para Pedro. As duas amigas ficaram boquiabertas. Rosa continuou. Meu pai me ensinou às escondidas. Disse que uma mulher que sabia ler tinha poder, tinha como se defender no mundo. Eu me fiz de ignorante porque sabia que homem tem medo de mulher inteligente. E eu queria observar, entender como as coisas funcionavam aqui antes de mostrar quem eu realmente sou. Clara balançou a cabeça impressionada. Rosa, tu é mais esperta do que eu imaginava. E tu, Clara? Rosa se virou para a amiga. Tu realmente veio aqui só para se vingar? Clara baixou a cabeça envergonhada. Eu queria fazer o coronel sofrer como minha mãe sofreu. Queria ver ele pagando pelos crimes dele. Mas agora, conversando com vocês, vendo que a gente pode fazer justiça de verdade, a vingança só traz mais sofrimento, Violeta disse com sabedoria. Mas a justiça é diferente. A justiça cura as feridas e protege outras pessoas. O que elas não sabiam era que Antônio estava do lado de fora do quarto, encostado na parede, ouvindo cada palavra. O coração dele estava se despedaçando. Ali estavam 3 moças que tinham recursos, que tinham como se defender, que tinham como destruir sua família. E mesmo assim, em vez de querer vingança, elas falavam de justiça. Ele entrou no quarto de mansinho, fazendo as 3 se assustarem. Antônio! Clara gritou baixinho. O que tu tá fazendo aqui? Eu ouvi tudo. Ele disse, a voz embargada, e eu quero ajudar vocês. Rosa se levantou desconfiada. Como assim ajudar? Eu tô cansado de ser filho de um assassino, Antônio confessou, as lágrimas descendo pelo rosto. Eu tô cansado de viver nessa mentira, de fingir que meu pai é um homem honrado quando eu sei que ele é um monstro. Eu quero justiça para minha mãe também. Clara sentiu o coração se apertar de compaixão. Antônio, tu tens certeza? Se tu nos ajudar, não tem mais volta. Eu tenho certeza, ele disse, firme. Vocês 3 são mais corajosas do que eu jamais fui. Merecem meu respeito, não meu desprezo. Na manhã seguinte, os 3 irmãos se reuniram no celeiro longe dos ouvidos do pai. Pedro estava pálido de preocupação, José chorava baixinho e Antônio parecia um homem diferente. Irmãos, Antônio começou. Eu descobri coisas terríveis sobre nosso pai. Pedro se aproximou. Que tipo de coisas? Nosso pai matou nossa mãe, Pedro, e matou a mãe de Clara também, e provavelmente outras pessoas. José caiu sentado num monte de feno. Meu Deus do céu, como tu sabe disso? Antônio contou tudo, sobre a carta, sobre as revelações das moças, sobre os segredos que tinham vindo à tona. Quando terminou, os 3 irmãos se abraçaram, chorando juntos pela primeira vez em anos. Nós temos que proteger elas. Pedro disse, a voz firme, custe o que custar. E nós temos que fazer justiça, José acrescentou, pela nossa mãe, pela mãe de Clara, por todas as mulheres que nosso pai machucou. Mas o coronel não era bobo. Ele tinha percebido a mudança no comportamento dos filhos, tinha visto os olhares diferentes que eles trocavam com as moças. Naquela tarde, ele chamou Dorinda na sala. Dorinda, essas moças andam muito soltas, conversando demais entre elas. A partir de hoje, tu vai vigiar cada passo delas. Dorinda fingiu concordar, mas por dentro estava apavorada. Ela sabia que o coronel estava desconfiando de alguma coisa. Quando ficou sozinha com as moças na cozinha, ela sussurrou, meninas, cuidado, o coronel está com pulga atrás da orelha. E tem mais uma coisa, lembram que eu falei das provas que a mãe de Clara escondeu? Clara se aproximou. Sim, a senhora disse que estavam no Poço Velho. Eu fui lá ontem à noite. As provas ainda estão lá. Documentos, cartas, até algumas joias que ele roubou. Mas meninas, ela olhou ao redor com medo. Eu acho que ele está planejando se livrar de vocês logo. Rosa sentiu um arrepio gelado. Como assim se livrar? Ele,
anda falando sozinho, murmurando sobre resolver o problema de uma vez. E hoje cedo eu vi ele mandando um recado para a cidade, chamando o padre para vir amanhã. Violeta usou seu dom especial e sentiu uma escuridão terrível se aproximando. Ele vai forçar os casamentos amanhã mesmo, e se a gente se recusar... Não precisaram completar a frase. Todas sabiam o que acontecia com quem se recusava a obedecer. O coronel Sebastião, o dia passou num clima de tensão que dava para cortar com faca. O coronel andava pela casa como um leão enjaulado. Os filhos evitavam olhar para ele e as moças trabalhavam em silêncio, sabendo que algo terrível estava se aproximando. Quando a noite chegou, o coronel reuniu toda a família na sala. O sorriso cruel dele fez o sangue gelar nas veias de todos. Amanhã vai ser um dia muito especial, ele anunciou. O padre vai chegar de manhã cedo e vamos ter 3 casamentos. Antônio com Rosa, Pedro com Clara e José com Violeta. Não quero ouvir nenhuma palavra de protesto de ninguém. Pedro tentou falar. Pai, a gente já conversou sobre isso. A conversa acabou. O coronel berrou. Quem não concordar pode procurar outro lugar para morar. E as moças... Ele olhou para elas com ódio. As moças vão para o quarto agora e vão ficar trancadas até amanhã de manhã. Não quero nem tentativa de fuga, nem conversinhas. Ele fez sinal para os capangas, que tinha chamado da cidade. 2 homens armados se posicionaram na porta do quarto das moças. Durma bem, meninas, o coronel disse com um sorriso diabólico. Porque amanhã a vida de vocês vai mudar para sempre. E quando o coronel trancou as moças no quarto e postou guardas na porta, elas souberam que tinham apenas uma noite para mudar seus destinos. A lua estava alta quando as 3 moças se ajoelharam no chão do quarto trancado, de mãos dadas, orando, baixinho como nunca tinham orado na vida. Rosa sussurrava, Senhor, se é pra gente morrer aqui, que seja lutando. Mas se o Senhor tiver um plano pra gente, mostre o caminho. Clara apertava as mãos das amigas até doer. Deus, pela alma da minha... Mãe de Dona Helena, dê força pra gente fazer justiça. Violeta, com lágrimas descendo pelo rosto, murmurava, Pai Celestial, usa a gente como instrumento da sua justiça. Era quase meia-noite quando ouviram um barulho estranho na parede. Alguém estava arranhando do lado de fora, bem baixinho. Rosa se aproximou da janela e quase gritou de susto. Era Antônio pendurado numa corda, fazendo sinais para elas ficarem quietas. Ele tinha subido pela parede dos fundos, longe da vista dos guardas. Com muito cuidado, conseguiu abrir a janela velha que nem os guardas sabiam que existia. Meninas, eu vim buscar vocês. Ele sussurrou, suando frio. Dorinda está esperando no estábulo com os cavalos. Pedro e José já foram buscar as provas. No Poço Velho. Clara agarrou o braço dele. Antônio, tu tens certeza? Não tem mais volta depois disso. Eu tenho certeza, ele respondeu. E pela primeira vez, as moças viram nos olhos dele uma bondade verdadeira. Vocês me mostraram o que é coragem de verdade. Agora é minha vez de provar que mudei. A descida pela parede foi apavorante. Rosa foi primeiro, depois Clara, e por último Violeta, que estava tremendo tanto que mal conseguia se segurar na corda. Mas o amor de José por ela e a determinação das amigas deram força para ela continuar. Quando chegaram no estábulo, encontraram Pedro e José molhados da cabeça aos pés, mas com um saco cheio de documentos e objetos. Conseguimos, Pedro disse ofegante. Tem coisa aqui que vai derrubar meu pai e mais um monte de gente importante. José mostrou uma das cartas. Olhem só isso. Chantagem com o prefeito, suborno de delegado, até ameaça de morte contra quem não pagava as dívidas. Forjadas. Dorinda apareceu com 4 cavalos selados. Meninos, vamos embora logo que os guardas vão fazer a ronda em 15 minutos. Mas antes de partir, Antônio parou e olhou para a casa onde tinha nascido. Eu preciso fazer uma coisa antes. Rosa segurou o braço dele.
Antônio, não. Eu preciso enfrentar ele, Rosa. Preciso dizer na cara dele que sei quem ele realmente é. Antônio entrou na casa que nem sombra da noite. O coronel estava no escritório, bebendo e planejando o que fazer com as moças depois dos casamentos forçados. Quando viu o filho na porta, sorriu com maldade. Antônio, meu filho, veio me dar boa noite? Amanhã vai ser um grande dia para nossa família. Pai, Antônio disse, a voz firme pela primeira vez na vida. Eu sei o que o senhor fez com mamãe. O sorriso do coronel morreu na cara. Como é que é, menino? Eu sei que o senhor matou ela. Sei que matou a mãe de Clara. Sei de todos os crimes que o senhor cometeu. Antônio respirou fundo. E eu não vou mais ser cúmplice dessa maldade. O coronel se levantou devagar, o rosto transfigurado de ódio. Tu tá louco, menino. Tu é meu filho. Teu sangue é meu sangue. Meu sangue pode ser seu, mas minha alma é minha. Antônio respondeu. E minha alma não aguenta mais carregar o peso dos seus pecados. Onde estão as moças? O coronel perguntou, a voz perigosamente baixa. Longe do seu alcance e as provas dos seus crimes também. Foi aí que o coronel explodiu. Tu traiu tua própria família. Eu salvei minha alma. Antônio o interrompeu. E agora vou salvar a honra do nome da nossa mãe. Antônio saiu. Correndo da casa, o coração batendo descompassado, mas pela primeira vez na vida se sentindo realmente livre. Quando chegou no estábulo, as lágrimas desciam pelo rosto, mas eram lágrimas de alívio. Vamos, ele disse subindo no cavalo. Agora ele sabe que fugimos. A cavalgada pela madrugada foi desesperante. O vento cortava o rosto, os cavalos ofegavam e atrás deles podiam ouvir os gritos do coronel acordando toda a fazenda. Pedro cavalgava ao lado de Rosa, protegendo ela dos galhos baixos. Rosa, quando chegarmos na cidade, eu quero que saiba que eu te amo de verdade. Não por obrigação, não por posse, mas por amor puro. Rosa sentiu o coração se aquecer, mesmo no meio daquele desespero. Pedro, eu também. Aprendi a te amar. José segurava a mão de Violeta enquanto cavalgavam. Violeta, se a gente sair dessa vivo, eu quero casar contigo do jeito certo, por amor, com festa e tudo. Violeta sorriu pela primeira vez em dias. José, eu quero isso também. Clara cavalgava pensando na mãe, sentindo que finalmente estava fazendo a coisa certa, não vingança, mas justiça. Quando chegaram na cidade vizinha, o sol estava nascendo, pintando o céu de dourado. A casa do padre Joaquim era pequena, mas acolhedora. Quando ele abriu a porta e viu aquele grupo desesperado, não fez perguntas. Apenas os recebeu com caridade cristã. Entrem, meus filhos. Vocês estão seguros aqui. Dentro da casa humilde, finalmente puderam examinar direito as provas que tinham recuperado. Rosa, usando sua verdadeira habilidade de leitura, foi lendo os documentos em voz alta. Gente, isso aqui é muito mais grave do que a gente imaginava. Não é só o coronel, tem uma rede inteira de corrupção. O prefeito, o delegado da cidade, até o juiz local, todos recebiam dinheiro sujo. Pedro pegou uma carta específica. Olhem isso. Aqui fala de um negócio de moças que vinha acontecendo há anos. O coronel vendia moças órfãs para fazendeiros de outras regiões. Violeta sentiu um calafrio. Então a gente não foi as primeiras. E não seriam as últimas. Antônio pegou o papel mais comprometedor de todos. Esse aqui é um acordo com traficantes. Meu pai não era só assassino e estuprador, era traficante de pessoas. O padre Joaquim ouviu tudo em silêncio, o rosto cada vez mais sério. Quando terminou, ele disse: Meus filhos, vocês trouxeram provas de crimes muito graves, mas vocês sabem que o coronel tem muita influência por aqui? Foi quando Violeta se levantou determinada. Padre, eu preciso mandar um recado urgente para a capital. Para o juiz Maurício Vanderlei. O padre arregalou os olhos. O juiz Maurício? Menina, como tu conhece um homem tão importante? Violeta respirou fundo. Porque ele é meu pai. O silêncio tomou conta da sala.
O padre se bencionou. Meu Deus do céu! Se é verdade isso, então vocês têm uma chance real de fazer justiça. Mas quando o coronel descobriu a fuga, ele ativou sua rede de influência de uma forma que ninguém esperava. O padre Joaquim mal tinha terminado de se benzer quando ouviram o barulho de cavalos se aproximando. Era ainda de manhãzinha. O sol estava nascendo, mas já dava para ver a poeira subindo na estrada. O coração de todo mundo disparou. Padre! Rosa sussurrou tremendo. Eles vieram atrás da gente. Pela janela, puderam ver o coronel Sebastião vindo à frente de um grupo de homens. Mas não eram só os capangas dele. Tinham homens fardados, que pareciam autoridades oficiais. O padre franziu a testa. Estranha essa pressa toda do coronel. E esses homens fardados, não conheço nenhum deles. Pedro sentiu o sangue gelar. Pai conseguiu autoridades de fora para nos prender. Antônio, que estava olhando pela fresta da cortina, ficou pálido. Não são autoridades de verdade? Reconheço 2 desses homens. São capangas que meu pai usa para os trabalhos sujos, só que estão vestidos de oficial. Clara agarrou o braço de Rosa. Então ele está forjando uma prisão oficial? Foi quando bateram na porta, forte e autoritário. O coronel gritou lá de fora. Padre Joaquim, abra essa porta em nome da lei. Estamos aqui para prender 3 fugitivas perigosas. O padre respirou fundo e abriu a porta, mantendo a calma. Bom dia, coronel Sebastião. Que história é essa de fugitivas? O coronel entrou seguido pelos homens fardados falsos, com um papel na mão. Padre, essas 3 moças que estão na sua casa são ladras. Roubaram documentos importantes da minha propriedade e fugiram na calada da noite. Um dos falsos oficiais se adiantou. Temos ordem de prisão contra Rosa, Clara e Violeta por roubo, invasão de propriedade e formação de quadrilha. Pedro se levantou, indignado. Isso é mentira, meu pai que é o criminoso aqui. O coronel olhou para o filho com ódio. Pedro, tu tá sendo manipulado por essas vagabundas. Elas roubaram documentos importantes da família e te convenceram a ajudar elas. Foi quando Antônio deu um passo à frente, colocando-se protetivamente na frente de Clara. Pai, eu não vou deixar o senhor levar elas. Não, depois de tudo que descobrimos. Antônio, o coronel disse com voz ameaçadora, tu é meu filho mais velho. Não me decepcione como Pedro já fez. Eu prefiro decepcionar o senhor a decepcionar a minha consciência. Antônio respondeu firme. O padre Joaquim se posicionou. Coronel, essa é casa de Deus. Se essas moças cometeram crimes, que sejam julgadas pela justiça verdadeira, não por vingança pessoal. Vingança? O coronel fingiu-se ofendido. Padre, eu só quero meus documentos de volta e que essas ladras paguem pelo que fizeram. Rosa, que tinha ficado quieta até então, se levantou com dignidade. Coronel, que documentos são esses que o senhor tanto quer de volta? O coronel hesitou por um segundo. Documentos da fazenda, papéis importantes da propriedade. Ah, Rosa disse com um sorriso que assustou todo mundo. Então o senhor está falando dos documentos que provam que o senhor matou sua própria esposa? Ou dos que mostram o esquema de tráfico de pessoas? Ou talvez das cartas de chantagem contra autoridades? O silêncio foi ensurdecedor. O coronel ficou branco como cera. Eu não sei do que tu tá falando, menina. Rosa continuou. Coronel, o senhor sabe o que é interessante? Antes de fugirmos, eu copiei todos os documentos. Letra por letra, palavra por palavra. Mesmo que o senhor recupere os originais, as cópias vão continuar existindo. Pedro arregalou os olhos. Rosa, tu copiou tudo. Tudo, ela confirmou. E as cópias estão em lugar seguro, longe do alcance do coronel. O rosto do coronel se transfigurou de ódio. Tu tá mentindo? Quer apostar? Rosa desafiou. Posso recitar de cor a carta onde o senhor combina com o traficante de Salvador o preço de 5 moças órfãs. Ou prefere que eu fale da carta onde o senhor ameaça o prefeito de morte se ele não aprovar a lei que favorece suas terras?
Um dos falsos oficiais murmurou para o coronel: chefe, a coisa está ficando complicada. Foi quando José se levantou segurando a mão de Violeta. Pai, já que estamos todos aqui, eu tenho uma coisa para anunciar. Eu e Violeta nos casamos. Todo mundo se virou para ele surpreso. Como assim casaram? Pedro perguntou. Na madrugada, quando paramos para descansar na estrada, o padre da cidade vizinha nos casou. Agora Violeta é minha esposa e eu vou proteger ela com minha vida. O coronel deu uma gargalhada cruel. Casaram? Menino, tu é menor de idade. Esse casamento não vale nada. Vale sim. O padre Joaquim disse calmamente. José tem 20 anos, é maior perante a lei e o casamento religioso é válido. Violeta se aproximou do coronel e pela primeira vez usou seu dom para atacar em vez de se defender. Coronel, eu posso ver sua alma e o que eu vejo aí dentro é tanta escuridão que me dá nojo. O senhor não é pai de ninguém. Pai protege os filhos, não os usa para encobrir crimes. O coronel levantou a mão para bater nela, mas Antônio agarrou o braço dele. Não ouse tocar nela. Tu vai me impedir, menino? Vou, Antônio disse com firmeza. E se for preciso, vou te impedir de machucar qualquer mulher de novo. Pedro se juntou ao irmão. Nós dois vamos te impedir. José também se posicionou. Nós três. O coronel olhou para os 3 filhos incrédulo. Vocês estão se voltando contra mim? Contra o próprio pai? Nós estamos nos voltando contra um criminoso, Pedro disse. O pai que nós amávamos morreu no dia que matou nossa mãe. Foi quando chegaram mais cavalos. Desta vez, eram autoridades de verdade. O delegado da capital, com uma escolta oficial. O falso oficial sussurrou para o coronel. Chefe, chegou a lei de verdade. É melhor a gente vazar. Mas o coronel estava cego de raiva. Não, eu não vou sair daqui sem essas moças e sem meus documentos. O delegado entrou na igreja e mostrou um mandado verdadeiro. Coronel Sebastião Ferreira, o senhor está preso por suspeita de assassinato, tráfico de pessoas e corrupção. O mundo parou. O coronel se virou incrédulo. Como? Como vocês souberam? Foi quando o padre Joaquim sorriu e disse: Coronel, quando essas moças chegaram aqui esta manhã, a primeira coisa que fiz foi mandar um recado urgente para a capital. E parece que chegou na hora certa. Clara perguntou: Padre, que recado foi esse? Um recado para o juiz Maurício Vanderlei, informando que a filha dele estava em perigo. Violeta sentiu as pernas bambearem. O senhor mandou chamar meu pai? E quando o coronel entrou na igreja com mandado de prisão falso, padre anunciou que tinha uma surpresa, que mudaria tudo. O silêncio na igreja era tão pesado que dava para ouvir o coração de todo mundo batendo descompassado. O padre Joaquim continuou com um sorriso que misturava tristeza e esperança. Coronel, há muito tempo que eu e o padre Antônio da capital vínhamos trocando cartas sobre estranhos desaparecimentos de moças órfãs na região. Quando essas 3 chegaram aqui com as provas, não foi coincidência. Foi Deus mesmo preparando o caminho da justiça. Foi quando se ouviu o barulho de mais cavalos se aproximando. Desta vez, era uma comitiva imponente, carruagem fina, escolta numerosa, homens bem vestidos. O coronel empalideceu ainda mais quando viu quem descia da carruagem principal. O juiz Maurício Vanderlei era um homem alto, cabelos grisalhos, porte majestoso, que impunha respeito só de olhar. Quando seus olhos pousaram em Violeta, todo mundo percebeu a semelhança, os mesmos olhos azuis, o mesmo jeito delicado de se mover. Violeta, ele disse, a voz embargada, minha filha. Violeta correu para o pai, que nunca tinha assumido ela, e ele a abraçou como se quisesse compensar 16 anos de ausência num só momento. Ambos choravam sem vergonha. Perdoa seu pai, menina, ele sussurrou. Eu fui covarde, fui fraco. Mas quando soube que tu estava em perigo, nada no mundo me seguraria longe de ti. O coronel tentou manter a pose. Juiz Maurício, que honra ter o senhor em nossas terras.
Peço desculpas pelo mal-entendido, mas essas moças... Cale a boca, Sebastião. O juiz cortou com autoridade. Eu li todas as evidências que chegaram até mim. Sei exatamente quem você é e o que você fez. O delegado se aproximou. Juiz, temos mandado de prisão contra o coronel e ordem de busca e apreensão na fazenda. Dele. Executem, o juiz ordenou. Foi quando o coronel perdeu completamente a compostura. Vocês não podem fazer isso comigo. Eu sou respeitado nessa região. Tenho direitos. Antônio se adiantou, as lágrimas descendo pelo rosto. Pai, o senhor perdeu todos os direitos no dia que matou nossa mãe. Todo mundo se virou para ele. Era a primeira vez que um dos filhos do coronel falava publicamente contra o pai. Antônio, o coronel sussurrou, tu é meu sangue. Sangue não justifica crimes. Antônio respondeu, a voz firme. Eu testemunho contra o senhor, pai. Testemunho que o senhor confessou ter matado nossa mãe. Testemunho que viu o senhor ameaçar essas moças. Testemunho que o senhor planejava vendê-las como escravas. O coronel cambaleou, como se tivesse levado um soco. Meu próprio filho... Pedro se juntou ao irmão. Eu também testemunho. E tenho aqui todas as evidências organizadas por Rosa, que copiou cada documento comprometedor. Rosa se levantou com dignidade. Senhor juiz, eu sei ler e escrever. Copiei todas as provas dos crimes do coronel. Tenho cartas provando assassinatos, tráfico de pessoas, chantagem, suborno. O juiz pegou os papéis que Rosa oferecia. Excelente trabalho, menina. Essas evidências são mais do que suficientes para condenar não só o coronel, mas toda a rede de corrupção da região. Foi quando Clara se aproximou do coronel. Todo mundo segurou a respiração, esperando uma explosão de raiva. Mas o que saiu da boca dela surpreendeu a todos. Coronel Sebastião, o senhor matou minha mãe, destruiu minha família, me transformou numa órfã desesperada. Ela parou, respirou fundo. Mas eu não vou carregar ódio no meu coração. Eu perdoo o senhor. O coronel arregalou os olhos incrédulo. Tu me perdoa? Perdoo. Não porque o senhor merece, mas porque minha alma merece paz. Minha mãe não ia querer que eu virasse igual ao senhor, cheia de ódio e maldade. Violeta se soltou do abraço do pai e se aproximou. Eu também perdoo. Perdoo em nome de todas as moças que o senhor machucou e que não estão mais aqui para falar por elas mesmas. Rosa completou. E eu perdoo em nome de todas as famílias que o senhor destruiu. O coronel desabou numa cadeira soluçando como criança. Pela primeira vez em anos, parecia humano. José defendeu com paixão. Senhor juiz, eu me casei com Violeta por amor verdadeiro, não por obrigação, não por interesse, por amor puro e simples. O juiz sorriu. Menino, qualquer um pode ver nos seus olhos que você ama minha filha de verdade. Vocês têm minha bênção. Foi quando o delegado começou a ler os nomes da rede de corrupção em voz alta, na frente de toda a população que tinha se juntado na praça. Prefeito municipal, delegado local, juiz da comarca, comerciante Silva, fazendeiro Roberto. A multidão se agitou. Eram nomes conhecidos, pessoas respeitadas, que agora se revelavam criminosas. Uma senhora idosa da multidão gritou: minha neta desapareceu há 2 anos. Disseram que ela fugiu, mas eu sempre soube que tinha algo errado. Outras pessoas começaram a falar. Minha sobrinha também, a filha da comadre, o filho do vizinho. Era uma avalanche de revelações. Famílias inteiras que tinham perdido filhos e nunca souberam o que tinha acontecido, que tinham sido enganadas, que tinham sofrido em silêncio. O juiz Maurício se dirigiu à multidão. Meu povo, hoje a justiça chegou a esta região. Todos os culpados vão pagar pelos crimes que cometeram. E todas as famílias que perderam filhos vão saber a verdade. O coronel, vendo seu mundo desmoronar, tentou uma última cartada. Juiz, eu posso colaborar. Posso entregar toda a rede, todos os contatos, todos os esquemas. Pode
e vai colaborar. O juiz respondeu secamente: mas isso não vai diminuir sua culpa nem sua condenação. Antônio se ajoelhou na frente do pai. Pai, o senhor ainda pode escolher fazer a coisa certa. Pode contar toda a verdade, entregar todos os cúmplices, ajudar as famílias a encontrarem os filhos perdidos. Pedro se juntou ao irmão. Pai, o senhor pode morrer como um monstro ou pode tentar se redimir, ajudando a salvar outras vítimas. José completou: a escolha é sua, pai. O coronel olhou para os 3 filhos, depois para as 3 moças que tinha tentado escravizar, depois para a multidão que o encarava com ódio e nojo. Sua vida inteira estava desmoronando na frente de todo mundo. Eu vou contar tudo, ele sussurrou. Vou entregar toda a rede. Vou ajudar a encontrar todas as vítimas, que ainda podem ser salvas. A multidão murmurou, alguns aprovando, outros duvidando. O juiz bateu o martelo simbólico. Coronel Sebastião Ferreira, o senhor está preso. Será levado para a capital, onde aguardará julgamento. Sua fazenda será confiscada e revertida para um fundo de ajuda às vítimas. Quando os oficiais levaram o coronel algemado, ele se virou uma última vez para os filhos. Meninos, cuidem do nome da família, façam ele valer alguma coisa de novo. Mas mesmo derrotado e humilhado, o coronel ainda guardava um último segredo que poderia redimir toda a sua vida. 3 dias depois da prisão do coronel, o juiz Maurício voltou à cidade com uma notícia que deixou todo mundo perplexo. O coronel Sebastião tinha pedido para falar com os filhos e as 3 moças. Disse que tinha uma confissão final que mudaria tudo. Na cadeia improvisada da delegacia, o coronel estava irreconhecível. O cabelo desgrenhado, a barba por fazer, os olhos vermelhos de tanto chorar. Quando viu os filhos entrarem, desabou em lágrimas. Meninos, eu preciso contar a verdade toda. Não posso morrer carregando esse peso. Antônio se aproximou das grades. Pai, que verdade! O senhor já confessou os crimes. Não, filho. Tem uma coisa que vocês não sabem. Uma coisa que talvez explique porque eu me tornei o monstro que virei. Rosa, Clara e Violeta se entreolharam. O que mais poderia haver? O coronel respirou fundo, como quem vai mergulhar em águas profundas. Eu matei sua mãe, é verdade, mas não foi por maldade pura. Foi porque ela descobriu algo terrível. Descobriu que eu estava sendo chantageado. Pedro franziu a testa. Chantageado? Por quem? Por uma organização de traficantes de Salvador. Eles tinham descoberto que eu tinha matado um homem quando era jovem. Um homem que tentou abusar da minha irmã. Eu matei para defender ela, mas nunca contei para ninguém. O silêncio foi pesado. Antônio sussurrou. Pai, o senhor tinha uma irmã? Tinha. Ela morreu de desgosto depois que o escândalo vazou. E os traficantes usaram isso para me chantagear. Disseram que, se eu não colaborasse com o esquema de sequestro de órfãos, iam me entregar para a justiça. Clara sentiu o coração se apertar. Então o senhor virou criminoso para se proteger? No começo sim, mas depois eu fui ficando ganancioso, cruel, perdendo minha humanidade pouco a pouco. Quando Helena descobriu tudo e disse que ia me denunciar junto com os traficantes, eu perdi a cabeça. Achei que se ela morresse, eu poderia continuar fingindo ser homem honrado. José se aproximou das grades, os olhos marejados. Pai, por que o senhor nunca contou isso antes? Porque eu tinha vergonha, filho. Vergonha de ter sido fraco, de ter escolhido o caminho errado tantas vezes. Foi quando o coronel se virou para Clara. Menina, sua mãe descobriu o esquema porque uma das crianças sequestradas era parente dela. Um primo pequeno que desapareceu. Ela estava investigando por conta própria quando descobriu minha participação. Clara sentiu as lágrimas escorrerem. Minha mãe estava tentando salvar uma criança e eu a matei por isso. O coronel disse, soluçando. Eu matei uma mulher que só queria proteger uma criança inocente. Violeta, usando seu dom, olhou bem nos olhos do coronel.
Agora eu vejo. Tem remorso verdadeiro aí? Arrependimento real. O coronel se ajoelhou dentro da cela. Meninas, eu sei que não mereço perdão. Sei que vou morrer na cadeia ou na forca. Mas eu entrego tudo. Todos os contatos, todos os esquemas, todas as informações que podem salvar outras crianças. Rosa se aproximou. Coronel, se o senhor realmente quer se redimir, comece falando onde estão essas crianças que ainda podem ser salvas. O coronel puxou um papel amassado do bolso. Eu anotei tudo. Endereços, nomes, rotas de tráfico. Tem mais de 50 crianças que podem ser resgatadas ainda. O juiz Maurício, que tinha ouvido tudo em silêncio, pegou o papel. Isso vai ser entregue à Polícia Federal imediatamente. 2 dias depois, chegaram notícias da capital. 27 crianças tinham sido resgatadas vivas. Famílias inteiras se reencontraram depois de anos de sofrimento. Foi nesse clima de mistura entre tristeza e esperança que aconteceram os casamentos. Primeiro, Pedro e Rosa se casaram numa cerimônia simples, mas emocionante na igreja da cidade. Rosa usava um vestido branco simples, que Dorinda tinha costurado com carinho. E Pedro não conseguiu segurar as lágrimas quando ela entrou na igreja. Rosa, ele disse durante os votos, tu me ensinou que amor verdadeiro é respeito, é admiração, é parceria. Prometo te amar e te proteger todos os dias da minha vida. Rosa respondeu, Pedro, tu me mostrou que posso sonhar, que posso ser mais do que as circunstâncias queriam. Prometo caminhar contigo rumo a um futuro melhor. Depois, foi a vez de José e Violeta renovarem os votos, desta vez com a bênção oficial do pai dela. O juiz Maurício chorou abertamente quando entregou a filha. José, você conquistou o coração da minha filha com pureza e bondade. Prometa que sempre a tratará como a joia preciosa que ela é. José, tremendo de emoção, respondeu, prometo, Senhor. Violeta é um presente de Deus na minha vida. Antônio ficou observando os casamentos dos irmãos e Clara percebeu o jeito que ele olhava para ela. Não mais com posse ou desejo egoísta, mas com admiração respeitosa. Clara, ele se aproximou depois da cerimônia. Eu sei que não mereço nem que tu olhe para mim depois de tudo que fiz. Mas eu mudei. E se um dia tu puder me perdoar de verdade... Clara sorriu, pela primeira vez vendo nele um homem de verdade. Antônio, perdão tu já tem. Agora falta conquistar meu respeito. E meu coração. Como? Ele perguntou esperançoso, provando que mudou de verdade, ajudando a transformar a fazenda, ajudando outras pessoas, sendo o homem que tua mãe gostaria que fosse. Foi quando Dorinda chegou com uma surpresa que deixou todos boquiabertos. Ela tinha encontrado no quarto de Dona Helena um testamento escondido atrás de um quadro. Meninos, ela disse tremendo de emoção. Dona Helena deixou instruções claras. Ela queria que a fazenda virasse um orfanato para crianças abandonadas. Pedro pegou o documento. Mamãe, ela já sabia que um dia isso seria necessário. O testamento era detalhado. Deixo minha fazenda para ser transformada num lar de acolhimento para crianças órfãs sob direção de meus filhos e da fiel Dorinda. Que este lugar, que conheceu tanta dor, agora seja fonte de amor e esperança. Antônio se ajoelhou no chão, soluçando. Mamãe nos deixou o caminho da redenção. Foi decidido por unanimidade. A fazenda seria transformada no orfanato Helena, em homenagem à falecida mãe. Dorinda seria a diretora, Rosa a professora, Clara a administradora. E Violeta cuidaria do apoio emocional das crianças usando seu dom especial. Os 3 irmãos trabalhariam juntos para sustentar o projeto e honrar a memória da mãe. Quando foram visitar o coronel pela última vez, antes dele ser transferido para a capital, ele estava diferente, mais leve, como se um peso enorme tivesse saído das costas. Meninos, vocês me deram o maior presente que eu podia receber, a chance de fazer alguma coisa certa antes de morrer. Os 3 filhos se aproximaram das grades pela última vez. Pai, Antônio disse,
Nós perdoamos o Senhor e vamos fazer o nome da família significar algo bom de novo. O coronel sorriu e pela primeira vez em anos era um sorriso genuíno. Cuidem do orfanato, façam ele prosperar e nunca se esqueçam. O amor sempre vence o ódio. E foi assim que 3 moças compradas num leilão se tornaram as donas de seus próprios destinos. Mas a maior surpresa ainda estava por vir. Um ano depois daquele leilão que mudou tudo, o orfanato Helena estava irreconhecível. Onde antes ecoavam gritos de dor e desespero, agora se ouvia riso de criança, música de aula e vozes cantando hinos de louvor. Mas a maior surpresa ainda estava por vir. Foi numa manhã de domingo, quando Rosa estava ensinando as órfãs a ler no quintal da Casa Grande, que chegou uma carruagem da capital. O juiz Maurício desceu com um sorriso misterioso e um homem elegante, de meia idade. Pessoal, o juiz anunciou, quero apresentar vocês ao promotor Henrique Albuquerque da capital. O promotor se adiantou. Senhores, venho trazer uma notícia que vai chocar vocês. Descobrimos quem era o verdadeiro chefe da rede de tráfico. Todo mundo se reuniu na varanda. Clara sentiu um arrepio de ansiedade. Quem era? O próprio delegado que sempre perseguia o coronel Sebastião. Ele usava a perseguição como disfarce perfeito. Ninguém desconfiaria de quem aparentemente lutava contra o crime. Antônio arregalou os olhos. Quer dizer que seu pai era peça pequena num esquema gigantesco. O delegado usava ele como bode expiatório, fazendo parecer que Sebastião era o chefe, quando na verdade era só mais um peão sendo chantageado. Pedro se levantou indignado. Então nosso pai sofreu anos sendo chantageado por quem fingia perseguir ele? Exatamente. E quando descobrimos isso, seu pai colaborou completamente. Graças às informações dele, prendemos mais de 100 pessoas envolvidas na rede e salvamos 342 crianças. O silêncio foi pesado. Rosa sussurrou. 342. Famílias inteiras se reencontraram. Crianças que eram dadas como mortas voltaram para os braços dos pais. E tudo começou com a coragem de 3 moças que se recusaram a aceitar a injustiça. Violeta usou seu dom para sentir as emoções ao redor. Era uma mistura de alívio, tristeza pelas vítimas e esperança renovada. Foi quando o promotor fez um anúncio que deixou todo mundo de queixo caído. Por sua colaboração exemplar na desarticulação da rede criminosa, o coronel Sebastião teve sua pena reduzida. Ele vai cumprir o restante da sentença em trabalho comunitário aqui mesmo, no orfanato. Antônio se levantou tremendo. Ele vai voltar? Sob estrita supervisão, apenas para trabalhar no orfanato durante o dia. À noite, volta para a cadeia. É uma chance dele se redimir de verdade, ajudando as crianças que pessoas como ele machucaram. 2 semanas depois, numa manhã ensolarada, o coronel Sebastião chegou ao orfanato. Estava irreconhecível. Magro, cabelos brancos, olhos cheios de humildade. Quando viu as crianças brincando no quintal onde antes maltratava as moças, caiu de joelhos e chorou. Senhor Jesus, ele murmurou, perdoa este pecador. Usa estas mãos que fizeram tanto mal para fazer algum bem agora. As crianças, orientadas por Violeta sobre perdão e segundas chances, se aproximaram timidamente. Uma menininha de 5 anos, chamada Esperancinha, chegou perto e disse, vovô tá chorando. O coronel olhou para ela com lágrimas nos olhos. Vovô tá arrependido, minha filha. Muito arrependido. Então vovô pode ajudar a gente a plantar flores? Ela perguntou com inocência. E foi assim que começou a verdadeira redenção do coronel. Trabalhando na terra, plantando alimentos para o orfanato, construindo brinquedos de madeira, contando histórias, só as bonitas para as crianças. Rosa se realizou como professora. Ver meninas órfãs aprendendo a ler e escrever, descobrindo que podiam sonhar além das circunstâncias, era sua maior alegria. Educação é libertação, ela sempre dizia.
Ninguém pode roubar o que vocês aprendem. Clara se tornou uma investigadora brilhante, ajudando autoridades a identificar outros casos de tráfico. Sua vingança pessoal tinha se transformado em justiça coletiva. Viajava pela região ouvindo denúncias, organizando evidências, devolvendo crianças para as famílias. Violeta usava seu dom especial para ajudar crianças traumatizadas. Conseguia sentir a dor delas e sabia exatamente que tipo de carinho cada uma precisava. Seu trabalho com as órfãs mais machucadas era considerado milagroso. Pedro administrava a parte financeira do orfanato com a sabedoria que Rosa admirava. José cuidava da manutenção e ensino de ofícios para os meninos mais velhos. Antônio, transformado pelo amor respeitoso que sentia por Clara, se tornou protetor das crianças contra qualquer ameaça externa. 2 anos depois do leilão, aconteceu algo que ninguém esperava: um casamento triplo no mesmo dia. Pedro e Rosa renovaram votos em cerimônia maior. José e Violeta fizeram festa oficial com toda a comunidade. E Antônio finalmente conquistou o coração de Clara através de ações, não palavras. A cidade inteira veio para o casamento. Era uma celebração não só do amor, mas da transformação, da justiça, da esperança renovada. As 3 amigas, agora 3 esposas, se abraçaram lembrando daquele dia terrível no leilão. Quem diria, Rosa sussurrou, que daquele sofrimento todo sairia tanta coisa boa. Deus escreve certo por linhas tortas, Clara respondeu, e usa até as piores situações para mostrar sua glória, Violeta completou. O orfanato Helena se tornou modelo na região. Crianças que chegavam maltratadas e desesperançadas saíam educadas, amadas, preparadas para a vida. Muitas se tornaram professoras, enfermeiras e comerciantes honestos. Algumas até voltavam para trabalhar no próprio orfanato. O coronel Sebastião, depois de cumprir sua pena, pediu para continuar trabalhando como voluntário. Essa é minha verdadeira prisão, ele dizia. Prisão do amor, onde quero ficar para o resto da vida. Dorinda, agora diretora respeitada, se tornou avó de todas as crianças. Sua sabedoria e carinho eram o coração do orfanato. Numa tarde de domingo, 5 anos depois daquele leilão fatídico, as 3 amigas se sentaram na varanda da casa grande, observando dezenas de crianças brincando no quintal, onde antes havia gritos de desespero. Agora ecoavam gargalhadas. Onde antes havia lágrimas de dor, agora brilhavam sorrisos de esperança. Vocês acreditam, Clara disse, apontando para uma menina e ensinando outra a ler, que tudo isso começou com nossa desgraça? Não foi desgraça, Rosa corrigiu. Foi Deus nos preparando para nossa missão verdadeira. Violeta, grávida do segundo, filho com José, sorriu. E pensar que eu queria morrer naquele leilão, hoje eu sei que aquele era o dia que minha vida verdadeira começou. As 3 se abraçaram, olhando o sol dourado descendo no horizonte, pintando de esperança a terra que antes só conhecia sofrimento. Meu povo, essa história mostra que não existe situação tão desesperadora que o amor verdadeiro não possa transformar. Rosa, Clara e Violeta poderiam ter se entregado ao ódio, à vingança, ao desespero, mas escolheram o caminho da fé, do perdão e da luta pela justiça. E olhem no que deu: centenas de crianças salvas, famílias reunidas, corações transformados. Quantas vezes você já se sentiu numa situação sem saída? Quantas vezes pensou que seu sofrimento não tinha propósito? Essa história prova que Deus pode usar até nossas piores dores para gerar as maiores vitórias. A pergunta que fica é: você vai se deixar destruir pelas circunstâncias ou vai lutar para transformá-las em bênção para outros? Se essa história tocou seu coração, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhuma dessas histórias que podem mudar sua vida. E clique no vídeo que está aparecendo na tela. Empregada chorava de humilhação, até o dia que o jardineiro mostrou quem realmente era.
para continuar assistindo histórias emocionantes que vão te inspirar a nunca desistir dos seus sonhos.